Boa noite. Com muita satisfação que hoje a gente continua esses nossos encontros, né? Esse pequeno ciclo, né? Com 3 encontros, que é desse ciclo maior, né? Chamado Conversa com o Tradutor. A gente teve, né? Há 2 sextas atrás. Dentro desse ciclo sobre o falecimento do Império Austro-Húngaro, mas né, no mês passado também a gente conversou, só para citar um exemplo, né, com Vinícius Marques, que traduziu o Tratado do Rebelde, né, do Ernst Jünger, der Waldgang. E então, normalmente a gente faz, né, esses encontros esparsos, né, sobre para conversar com o tradutor, né, que está publicando, acabou de publicar ou vai publicar alguma obra de língua alemã. Hoje, né, de novo, né, assim como na sexta retrasada, a cripta dos Capuchinos, com outros textos, né, sobre do Joseph Roth e sobre o Joseph Roth, né, a gente vai falar, o Felipe vai falar sobre isso, né, com certeza hoje, né, uma edição que vai ter, além do romance, né, da cripta, outros textos, mas hoje a gente vai falar um pouco dessa publicação e normalmente a gente faz esses encontros para conversar com a tradutora, com o tradutor de maneira esparsa, mas se deu uma certa constelação, assim, alguns livros, né, que tratam muito fortemente, né, de questões ligadas ao Império Austro-Húngaro, né, e mais particularmente ainda esse final, né, do Império Austro-Húngaro. A gente falou, então, né, um pouquinho sobre isso na vez passada, por ocasião da discussão da torre, do Hugo von Hofmannsthal. E agora a gente avança um pouco, né, no tempo, né, para falar de um romance já da década de 30, já do fim da década de 30, né, vamos dizer assim, de 38. E então eu, digamos, né, falei, vamos fazer esse ciclo, né, 3 encontros. Daqui a 2 semanas a gente se encontra para falar do Kafka, né, que também foi um autor, né, textos da fase final do Kafka e também textos sobre o Kafka que também ultrapassam, né, a própria vida do Kafka, né, como vocês sabem, né, o Kafka morre em 24, né, ano passado, né, se lembrou, né, os 100 anos da morte do Kafka. E então, quer dizer, ele também, né, viveu, né, quer dizer, viveu a maior parte da vida, né, uma grande parte da vida, sob essa constituição, né, chamada Império Austro-Húngaro, e no fim da vida isso já não existia mais, né. Né, esse império que termina, né, com a Primeira Guerra. E eu ousaria dizer que para o autor de hoje, né, acho que talvez, né, isso a gente é difícil saber falar dessa maneira, mas para o autor de hoje, né, para o Joseph Roth, esse final foi bastante dramático, né, foi bastante tenso, o final dessa unidade política, disso que o próprio Joseph Roth chamou que já foi a pátria dele, né, que era a pátria dele. Então, vamos entrar, né, hoje, né, vamos falar desse romance final do Joseph Roth, vamos falar um pouquinho, né, como é esse romance, um pouco da relação desse romance, né, com essas questões históricas que a gente vem trazendo aqui.
Mas também, né, antes de entrar um pouco nisso, e ainda antes, né, de passar a palavra para o Felipe, eu já vou apresentá-lo, né, e passar a palavra, mas gostaria também de lembrar que a ideia, né, do encontro, né, nesse formato é de fato conversar, né, com o tradutor. A gente tem então sempre um pouco esse momento do diálogo, né? As pessoas não têm não têm feito, né, muitas perguntas ultimamente, mas fiquem à vontade, tá? Pode ser pelo chat também. Pode só abrir o microfone, abrir também o microfone e a câmera, para conversar sobre o processo, né? Às vezes não é nem a questão só da obra em si, né? Mas é todo esse processo que envolve, né, a tradução. Que não começa nem termina, né, Felipe? Com a gente ali lendo o texto e na frente do computador, né? Digitando. Não é só, né, a questão do embate, né, da relação do tradutor com o texto. Eu coloquei aqui algumas imagens, né, então vocês podem ver na apresentação. A gente tem esse lugar, né, esse lugar que existe em Viena, né, essa cripta, né, é uma cripta que está ali no centro, né, de Viena. Se vocês, né, estiverem por Viena e passarem ali pela Stephansdom, né, por essa catedral que é bastante central na cidade, né, bastante grande, e próximo, né, não tão próximo, mas assim relativamente próxima a ela está essa igreja, né, dos capuchinos, e ali se encontra uma cripta, né? E qual é o, digamos, qual é a característica, né, dessa cripta? Porque qual a particularidade dela? Isso, claro, né, é importante para o entendimento do romance. É onde se enterra a família dos Habsburgo, da família real que regeu, né, a Áustria, né, e principalmente, né, é o lugar onde está enterrado o imperador que regeu o Império Austro-Húngaro. A gente já vai falar um pouquinho dele, mas antes, né, então só vocês podem visitar essa cripta, digamos, se alguém gostar dessa temática cripta, visitação de cripta, né, é um museu, né, e também, né, hoje, e claro, né, tem pode parecer um pouco só mórbido, né, mas claro que não é isso, né, apenas vocês têm exposições, né, lá também, né, atualmente, e de fato existe visitação, né, eu não tenho certeza, né, se lá está, por exemplo, a Imperatriz Sissi, né, mas eu já ouvi muita gente falar, não, eu quero visitar. Agora parece que eu estou lembrando, não é lá que está a Sissi, por exemplo, né, mas vocês conhecem, né, existe essa grande atenção, né, por exemplo, algumas personalidades, né, de famílias reais. A Sissi é uma delas, né, a Sissi era, né, foi a esposa, né, do imperador do Império Austro-Húngaro, e então muitas pessoas também, né, por exemplo, procuram, né, a visitação. E aqui a gente tem também uma imagem, né, do romance, né, uma das capas, né, do romance, né, por exemplo, pela DTFAL, mas
não é incomum, por exemplo, né, encontrar essa imagem que está na capa do romance, por exemplo, em exposições da cripta, né, dos capuchinos. E esse foi o imperador, né, Franz Josef, que reinou, né, durante, né, foi esse imperador mais longevo, né, do século XIX, que adentra, né, também o século XX, e ele foi o imperador, né, do Império Austro-Húngaro, e, cara, como vocês podem ver, né, nas datas, né, em que ele reina, ou, né, rege, né, 1867 a 1918, claro, né, ele morre, né, durante a Primeira Guerra. Isso já, né, então, entrando no romance um pouquinho, né, falando de coisas ligadas ao romance, né, esses nomes, né, Franz, Josef, né, muitas vezes, né, que aparecem no romance, né, isso é indicado no romance, são homenagens, né, ao imperador. Falar um pouquinho só do autor, então, antes de passar a palavra, né, para o Felipe. O Josef Roth, ele também tem esse nome, né, Josef, né, ele nasce, né, numa região que hoje é na Ucrânia, né, a gente falou, né, na vez passada, para a gente ter uma ideia da extensão desse império, né, a gente vê, né, onde, por exemplo, a costa ali da Croácia, né, e vai até, né, onde partes, né, da Ucrânia, da atual Ucrânia, né, passando, né, por a Eslovênia, né, a Boêmia, claro, né, obviamente a Hungria, e eu coloquei, né, tá em vermelho ali, né, o que seria essa Galícia, né, porque isso também tem uma certa importância no romance, nessa região da Galícia. Que é né, onde o Josef Roth nasce. Claro, ele falece em 1939 em Paris. 30 de janeiro de 1933, ele parte de Berlim a Paris num exílio. Né, vocês talvez saibam, né, o que significa o 30 de janeiro de 33, né, a chegada, né, de Hitler ao poder. E é justamente, né, aí que Josef Roth, né, que era judeu, parte para Berlim, parte para o exílio, né, parte de Berlim, né, a Paris. Então, um pouco essas relações, né, Então, aqui eu prometo, né, que eu só vou falar um pouquinho disso, e com uma pequena entrada, né, no romance, e também, né, claro, para fazer esse pequeno comentário em relação à temática geral, né, desses encontros. E eu prometo que a partir daqui eu passo a palavra. A gente tem o romance, né, da cripta dos capuchinos, autodiegético, né, a gente poderia falar assim, narrado, vamos dizer assim, em primeira pessoa, né, temos um narrador personagem, né, que é o Franz Ferdinand Trotta, essa família Trotta, que vem desse lugar fictício, né, na Eslovênia, Cipólia, né, e ele narra a sua história, a gente já vai falar um pouco, né, dele, vem de uma família que era humilde e vai se tornar aristocrática por um ato de bravura, né, do seu antepassado, que vai, né, numa batalha, o Felipe vai falar disso melhor, né, vai proteger o imperador, e ele vive, né,
em Viena, né, na capital desse império. E ele tem parentes, né, na Galícia, né? Um deles, né, e ele recebe, né, no começo do romance já, a visita desse Joseph Branco. Eu escrevi errado? É isso mesmo, né? Joseph Branco. Estava em dúvida se era Blanco ou Branco. Joseph Branco, que eu sempre acho muito interessante que o nome do primo, né, digamos, né, dessa outra personagem que vem da Galícia, é o nome, né, também do autor, Joseph, né, e ele se autor Joseph Roth, né, que em alemão é vermelho, né, agora o nome da personagem é Joseph Branco, né, bom, curioso. E ele é esse vendedor de castanhas, né, entre outras coisas, né, ele de fato é esse primo mais dessa zona rural, empobrecido, e para o autor, né, em outros lugares ele vai escrever isso, né, Joseph Roth, né, isso no romance temos alusões, menções a isso, né, esse trabalho do vendedor de castanha quase como tem algo assim de é quase um símbolo, né, do Império também no Nostromo, porque é uma profissão, né, que a pessoa podia exercer em muitos lugares, em diferentes momentos, em diferentes lugares. Isso era rentável e com o fim, né, desse império. Isso aparece um pouco no romance, né? Essa profissão, né? Essa profissão acaba ficando basicamente inviável, porque ele precisa daí pedir vistos, né, para trabalhar em diferentes lugares, autorizações, né, diferentes. E claro, né, essa castanha, queimada, né? Não sei se queimada é a palavra certa, né? Como se fosse assada, né? E outra figura muito interessante, né, no romance, eles vão ser por uma determinada altura do romance um certo trio, né, mesmo, né, o Franz Trota, o Joseph Branco e esse Manes Reisiger, que é esse cocheiro da Galícia, judeu. Bom, então a gente tem também essa abordagem, né, dessa temática, né, da questão dos judeus, né, na época. E é interessante porque o narrador, né, esse narrador personagem fala, né, quer dizer, não apenas, né, em relação ao Manes, mas um pouco tece, né, considerações acerca da questão dos judeus na época. Claro, né, fala, né, muito fortemente da questão do antissemitismo. Mas, ao mesmo tempo, o Império Austro como um lugar em que congregava esses diferentes grupos, né, e era plural, multiétnico, né, também, essa identidade variável, né, quer dizer, muito permitia, né, muitos grupos viverem ali de maneira que isso não de maneira que seria possível, né, uma convivência. Bem, feitas essas considerações gerais, né, eu quero aqui parar de falar, porque a ideia, obviamente, né, o nosso convidado, né, fale, e vocês também falem. Então, eu vou fazer a apresentação do Felipe, o tradutor da cripta. Felipe é doutor em língua e literatura alemã pela Universidade de São Paulo,
E, pasmem, né? Vocês, não sei se vocês sabem disso, né? Ou alguns sabem aqui, eu sei, mas a maioria não sabe que o Felipe ele traduz, né? Não apenas do alemão, também do inglês, uma outra língua anglo-germânica, né? Uma outra língua germânica, e também do indonésio. O Felipe tem um grupo, né, de estudo de você vai falar melhor do que eu, né, Felipe? Um grupo chama, como é que é? O Oriente Sastra. Sastra, né? O nome do grupo. E, por favor, Felipe, depois você fala um pouco melhor. Claro. Que é de estudos, né, do Sudeste Asiático, né? Claro. Mais particularmente. E já visitou a Indonésia, etc. Em 2019 recebeu o prêmio Jaco Ginsburg de melhor tradução de 2018 2019 pela tradução, né, do livro, né, Prosa de Ficção Completa, do Friedrich Hebel, autor muito interessante também de língua alemã. Algumas obras traduzidas da literatura alemã, vou citar, tá, principalmente aqui, que é um pouco nossa temática geral, mas depois, claro, né, vocês podem procurar também essas outras obras, né, de língua inglesa e também romances, né, de língua romances que vêm da Indonésia. Mas o Felipe ele também já fez, né, um evento aqui sobre as vigílias noturnas do August Klingemann, né, início do século XIX, né, romantismo alemão. Essa obra tão interessante. Os Hinos à Noite, do Novalis, né, tem aluno aí da Literatura 2. A Conspiração de Fiesco em Gênova, do Friedrich Schiller. Né, e no momento atua, né, como servidor público e é host do podcast Doenças Tropicais. Felipe, muito obrigado por estar aqui com a gente, por dispor do seu tempo aqui para falar desse seu trabalho que agora vai ser também publicado em breve pela editora Lupercalia. E, por favor, Felipe, você tem a palavra. Obrigado. Vou fazer aqui também agora começar a compartilhar a sua apresentação. Tá? Legal. Muito obrigado pela apresentação e boa noite a todos e todas. A gente, então, eu vou guiar minha apresentação pelos slides e, sobretudo, porque eu decidi colocar trechos assim do que foi traduzido confrontados com o alemão, porque eu quero falar também de tradutologia, né? Alguns desafios que a gente tem ao lidar com uma obra. Isso eu acho que é de interesse de vários de vocês que querem ou já trabalham nessa área, né? Então a gente pode também pautar uma discussão posterior nisso. Mas central para a tradução de literatura, é claro, entender o livro, entender a mensagem dele, como ele foi recebido, né? São todos primeiros passos para você começar uma tradução, né? E eu acho que isso é particularmente importante de mencionar no caso do Roth, porque a Cripta dos Capuchinhos é, na verdade, o final de uma série de romances, de um grande projeto estético de seu autor. Então, um projeto que durou mais ou menos uns 10 anos, né? Tem 3 livros centrais aqui, uma novela e 2 romances. E isso é importante de se considerar antes de você começar a traduzir. Por quê? Primeiro, o autor decidiu por isso dentro de uma moldura maior. Então, a gente tem que pensar que esse projeto de romance dele tem uma mensagem, uma série de temas que ele está tratando, que, como a gente vai ver, é a questão da falsificação da história. E quão difícil é expressar a história sem falsificá-la, inclusive. Como que eu vou explicar a minha experiência de um evento delimitador como a Primeira Guerra Mundial? São todas as questões que ele está colocando lá desde o começo. Isso a gente tem que manter em mente. E também, ao mesmo tempo, isso é uma obra autônoma. Você pode simplesmente ler esse livro e não conhecer os outros, não vai fazer falta nenhuma. Pensem ele como, né, uma entidade estética mesmo, com começo, meio e fim, com sentido geral, né, que isso é algo também para vocês considerar na hora de traduzir, certo? Deixa eu pegar minhas anotações. Eu vou pedir para o Danilo passar para o slide 2,
E a gente começa, então, com o começo dessa série, né, que é, na verdade, um livro chamado A Marcha de Radetzky, de 1930, que é um livro que tem como evento central a Batalha de Solferino, que é uma batalha que aconteceu mesmo. Ela é importante para a história da França, né, de Napoleão III, e da Áustria e da Itália. O surgimento da Itália tem a ver com isso, né, como um Estado-nação. Ela foi uma batalha de 24 de junho de 1859. E tem um momento dessa batalha que o imperador austro-húngaro tá lá no meio, né, do fervo, vai começar a batalha, já tá rolando, assim, mas ele vai lá e ele tá de binóculo. Eu vou citar um trechinho de quando começa, assim, a grande questão desse romance, que é o seguinte. Ele, o imperador austro-húngaro, estava erguendo um binóculo disponibilizado por um dos homens que o acompanhava e estava prestes a colocá-lo na frente dos olhos. Rota, que é o nosso personagem, sabia o que isso significava. Mesmo assumindo que o inimigo estivesse batendo de retirada, a retaguarda ainda tinha de estar frente a frente com austríacos e qualquer um erguendo um binóculo se sinalizava com um alvo digno. Esse é o fim da citação. E esse Trota aqui, a gente vai ver, ele é tipo o patriarca dessa família que o Danilo já introduziu. Ele é o Josef Trota, ele é um tenente, ele não é nobre, ele é simplesmente um soldado nessa batalha, e ele tem meio que um pulso, assim, né? Ele vê, puta, vai dar ruim isso daqui. O imperador com binóculo num dia de sol, isso vai bater a luz, todo mundo vai ver isso. É tipo colocar um alvo na própria cabeça, né? E instantaneamente ele puxa o imperador, como assim, ele nem pensa, né, no que ele está fazendo. Ele puxa o imperador do cavalo e ele é atingido no ombro esquerdo por um projétil, né, de um franco-atirador. Tudo apaga, né, e quando ele acorda, ele descobre que esse ato de devoção imperial levou ele a ser condecorado com o posto de capitão e ele foi nobilitado. E aqui começa a dinastia dos Trota von Cipolja, né, com Cipolja, na verdade. E Cipolja é essa cidade fictícia na Eslovênia atual, que significa lamaçal. É tipo os Trota do lamaçal, daquele fim de mundo, né, das bordas do Império Austro-Húngaro. Então, tem um momento tal que passa o tempo, vai contando a história da família dele até o final desse ciclo, e tem um momento muito interessante que esse capitão ele já está com filhos, né, e ele está lá folheando os livros escolares do filho, e no sumário ele vê que tem uma menção ao nome dele. Ele fica encafifado, fala, o que estão falando de mim, né, no livro de história escolar? E ele abre na página referida e ele é remetido a uma visão totalmente distorcida desse evento. Porque a gente nota, o que aconteceu nesse evento? O imperador cometeu uma coisa pouco profissional para uma pessoa especializada em guerra, né? Ele quase levou um tiro à toa por burrice, por falta de estratégia, falta de conhecimento mesmo, né? De como funciona uma linha de frente de batalha. E olhem a descrição que fazem desse evento. Eu vou citar aqui. Dizia ali que, no calor da batalha, o monarca tinha se aventurado a avançar tanto que, de repente, se encontrou cercado por uma massa de tropeiros inimigos, ou seja, lanceadores. Naquele momento de suprema necessidade, um tenente de tenra idade galopou até ali a toda velocidade sobre um alazão coberto por suor, sacudindo seu sabre. E como choveram golpes sobre as cabeças e pescoços dos cavaleiros inimigos. Uma lança inimiga, não mais uma arma de um projétil, né? Uma lança inimiga perfurou o peito do jovem herói, mas a maioria dos adversários já havia sido dizimada. Alcançando sua espada nua, nosso jovem destemido monarca pôde facilmente resistir aos ataques minguantes. E continua. Ele fecha o livro e grita, é um monte de mentiras, reage o capitão, né? Quando ele viu, assim, naquela batalha, antes de tudo, uma derrota para a Áustria. 1 a cada 3 austríacos morreu nessa batalha. Foi assim, uma batalha extremamente sangrenta, né? E aquilo é uma pura distorção da realidade, não só pelos detalhes da batalha, mas também dessa impressão de que os austríacos se perderam naquele momento, pelo menos eles mostraram sua virtude. Nosso monarca mostrou que ele é um líder de verdade, né? Então, são todos esses fatores que fazem ele ficar extremamente bravo com o que ele tinha acabado de ler, né? E
ele vai atrás de uma reparação por isso. Então, o romance se torna uma narrativa um pouquinho satírica nesse momento, e o Roth é um grande satirista, né? Mas a gente lê como ele vai atrás do ministro de guerra, não dá em nada. Daí o ministro de religião, cultura e educação também não dá em nada. Daí no final ele consegue pedir uma audiência para quem esteve com ele no campo de batalha e que não podia, né, discordar do que aconteceu, que é o próprio imperador. Demora um tempo, mas ele consegue, né? E ele vai lá, ele explica para o imperador não dá muita bola, ele fala, cara, né, tipo, é bem constrangedor o que está aqui, mas nenhum de nós saiu tão mal no livro. Então deixa para lá, não dá nada. E esse é o momento que a autoridade, essa pessoa que ele venera tanto, meio que morre, né? Ele perde toda a mundividência dele. Esse também é um livro, né, sobre uma perda de mundos, uma perda de uma perspectiva de mundo que te dava uma base, inclusive psicológica, né? Ele perde isso, ele se torna deprimido, ele entra numa grande crise de valores, né, que tem a ver com a falsificação da história. Porque ele, como primeiro um combatente, como um patriota, em segundo lugar, ele tem essa verdade. Pelo menos o monarca, ele é aquele que guia a história. E ele faz isso baseado na virtude que é herdada, né, dos antepassados dele, que foram colocados por Deus. Então, existe essa base teológica que dá, né, a substancialidade da instituição império, que cai por terra, né, de repente. Então, ele se exila, ele larga tudo que ele tem, ele vai morar no meio do mato, né, e ele pede para o imperador tirar isso daquele livro. Então, a gente lê que o texto de número 15 dos livros infantis distribuídos para as crianças austríacas é suprimido, né? E, diz o narrador, o nome dos Trota passa a sobreviver exclusivamente nos anais do regimento onde o seu patriarca foi alistado. E o Holtz, como eu mencionei, ele faz isso assim, num tom de gracejo, né? Mas ele tem muito da objetividade do historiador, que é legal. Ele está escrevendo ficção histórica, né? E ele faz questão de falar, é por isso que vocês, leitores meus, nunca ouviram falar da família von Trotha, por causa desse detalhezinho, mas eu estou contando a verdade da história. Ou seja, ele como ficcionalizador, ele está brincando também com essa, né, o que é verdade e o que é mentira. Esse é um dos grandes temas dele, e é por isso que eu fiz essa longa introdução, falando de um outro livro, porque esse é um dado central para você traduzir qualquer coisa que esteja nessa série. Essa é uma das grandes questões que está sendo aberta lá no começo e que vai ser fechada lá no final com a cripta dos capuchinhos. Certo? Tudo naquele ambiente, principalmente num império que já morreu, pode ser facilmente falsificado. E esse é um dos medos de uma pessoa que está escrevendo, lógico, na época de ascensão do nazismo, né? Em que tudo também está sendo falsificado na Alemanha e na Áustria invadida, né? Então também existe esse fundo que a gente tem que considerar, né? Embora ele não mencione nada de nazismo durante toda a narrativa. Tá? Quando que entra a cripta dos capuchinhos nessa grande história dos Trota? O último herdeiro desse cara vai ser o personagem narrador de Cripta dos Capuchinhos, né? Que é um cara, como o Danilo bem lembrou, é um cara chamado Franz Ferdinand von Trotha, né? Ele é batizado em homenagem ao grande imperador, né? Mas ele é um nobre reduzido a um Zé Ninguém por força da dissolução do Império Austro-Húngaro em 18. Tá? Você pode passar o slide, Danilo, por gentileza? Aqui eu vou falar um pouquinho do tom, e eu sublinhei certas coisas. Essa é a introdução mesmo do livro. Eu vou começar. Chamamos-nos Trota. Nossa linhagem origina-se em Cipolja, na Eslovênia. Falo em linhagem. Isso porque não somos uma família. Cipolja não existe, não mais. Hoje em dia ela forma, com diversas outras comunidades vizinhas, um povoado maior. Esse é, sabemos, o desejo desses tempos. Pessoas não conseguem ficar sozinhas. Elas se consolidam como agrupamentos absurdos e tampouco as aldeias dão conta de ficar isoladas. Daí surgem formações absurdas. Os lavradores precipitam-se para a cidade e as aldeias em si querem se converter em cidades propriamente ditas. Cheguei a conhecer Cipolja quando era criança. Ele continua. Né?
Eu marquei coisas que poderiam ser traduzidas de forma diferente, né? Eu não vou discutir assim escolha lexical, né? Mas eu tive que pensar bem assim como traduzir essas coisas aqui. Ele está falando de linhagem, né? Então a gente está pensando na nobreza e nesse vocabulário da nobreza. E aqui é interessante, primeiro, a gente tem uma narrativa em primeira pessoa, mas que funciona como se fosse uma confissão. Porque ela, antes de tudo, ela relata uma história que já está encerrada, né? E é feita essa narração com uma objetividade que a gente espera, sei lá, num inquérito policial. Mas ao mesmo ele está sendo muito objetivo, frases curtas, né, concretas, tal. Às vezes ele viaja, né, faz uma observação aqui, uma observação lá sobre essa coisa das cidades quererem crescer, mas ele está falando de um mundo em modernização também, em pleno processo de modernização e crescimento, né? Mas ele sempre faz isso num tom de intimidade com você, leitor e leitora. Ele está meio que abrindo o coração para você. Né? E a narrativa vai culminar num parecer sobre a morte de um império que também ele venera. Então a gente vê, isso liga lá ao seu antepassado do primeiro romance também. Certo? Então essa foi uma consideração muito importante na hora de traduzir o texto. Esse primeiro capítulo eu lembro que eu traduzi e estava muito formal, não dava esse tom de intimidade, eu tive que retraduzir. Né? A gente tem que achar um tom certo, isso não é fácil de se fazer. Né? Você tem que obedecer essas frases curtas e objetivas dele, porque lá no final ele vai mudar, ele já está escrevendo frases muito maiores, mais pesadas, porque o ritmo vai mudando. Nesse momento a história é uma história leve, sobre um nobre que não faz nada da vida, ele é meio um vagabundo, um bom vivant, né? E ele vive a boemia de Viena, né? E vai vivendo a vida dele. E no final a gente vai ver como toda a vida dele vira de ponta cabeça, certo? Coisa importante aqui. Alemão, no comecinho do século XX, até o começo do século XX, se valia de uma gama imensa de pronome de tratamento e pronomes pessoais mesmo, que refletiam essa sociedade fortemente hierarquizada. Isso é difícil porque não é o alemão que a gente aprende na universidade ou na escola, tá? Porque os nobres e monarcas, por exemplo, às vezes eram referidos por ihr, que é o vós, é o vocês hoje em dia. Geralmente ihr maiúsculo, tá? Às vezes até por uma forma arcaica que é irzen, ou genitivo é irro, com o final. É esquisito, né? Sou alemão medieval, mas isso ficou, e isso era usado muito para marcar distanciamento. Porque a ideia é que eu, como súdito, eu estou tão longe dessa pessoa nobre que eu preciso me valer de uma cortesia negativa. Né? E isso mantém a distância que existe entre nós. Ele é de sangue azul, ele é feito de uma carne diferente da minha. E daí que vem essa mania alemã de tratar alguém singular, né, uma pessoa só, no plural. Porque simbolicamente eu estou tratando como mais do que uma pessoa comum, e é como se ele representasse toda a linhagem dele. O cargo nele, né, a autoridade dele estivesse encapsulada num só corpo. Então, né, daí a gente pensa, como fazer isso em português? A gente não teve a mesma história, né? A gente teve uma história imperial e monárquica, clara, né? Mas por muito menos tempo, não teve o mesmo desenvolvimento, certo? A gente tem um plural majestático, né? Que em traduções da Bíblia você vê, por exemplo, a pessoa se referindo a Deus como vós, vosso, a vossa vontade. Isso se mantém no português, mas é algo que eu tive que tomar muito cuidado aqui, principalmente porque ele está falando de um romance em que esse uso de formas de distanciamento, ele está caindo porque está caindo essa sociedade antiga. Né? Então, você tem que pensar exatamente qual personagem que eu vou traduzir e usar esse nível de formalidade, qual que eu tenho que retratar como uma pessoa que não mais segue isso. Né? Isso foi bastante difícil nesse romance, é uma coisa que, quando a gente traduz alemão um pouquinho mais antigo, geralmente a gente precisa ter uma tabelinha do lado. Eu vou traduzir todos os ihr dessa forma, todos os irzen daquela forma, todos os du dessa forma. Isso é importante guiar para você dar uma consistência que o autor deu. O autor se deu ao trabalho de tornar isso consistente, né? E é um erro crasso assim você não seguir isso, é claro. Então, eu mencionei que no romance a gente está vacilando entre duas realidades de reverência perante o passado imperial. Né?
No capítulo 2 tem um trecho muito interessante, é o que está embaixo aí no slide, que eu vou ler. A gente vai ver uma pessoa usando du para alguém que ela devia usar outro pronome. É o seguinte. Certa manhã, porém, era abril do ano de 1913, só havia 2 horas desde o retorno à minha casa e eu ainda dormia. Quando então me anunciaram a visita de um tal senhor Trota, primo. Saudei meu primo Trota em esloveno. Ele não pareceu estranhar o gesto de forma alguma. Era o natural. Não se levantou. Estendi a mão, ele sorriu. Sob seu bigode preto azulado, os dentes grandes e fortes reluziam. De imediato referiu-se a mim informalmente, chamando-me de você. Senti-me como se, em vez de primo, fosse meu irmão. Meu endereço tinha conseguido com o tabelião. Seu pai, assim principiou, legou-me 2.000 florins e eu vim até aqui para buscá-los. Vim até você para agradecer. Amanhã já voltarei para casa. Tenho uma irmã cuja mão quero oferecer em casamento logo. Com 500 florins de dote, ela vai conseguir o fazendeiro mais rico de Chipolha. E fecho a citação aqui. Esse foi o momento que eu tive que tomar uma das maiores liberdades na tradução desse livro, porque olha a frasezinha, olha o tamanho da frase que está em alemão. Er sagte mir sofort, du, sem nenhuma marcação, sem nenhum aspa. Né? A pé da letra isso significa, de imediato, ele me disse você. Isso não explica nada. Ele não explica esse universo que é sobre o qual a gente está conversando. Se eu falo, né, se traduzir dessa forma, boa parte dos leitores vão perder isso. Eles não têm obrigação de ter essa bagagem, né, histórica sobre o Império Austro-Húngaro. Então, às vezes a gente toma liberdades para dar conta de explicar coisas que precisam ser explicadas. Na prática tradutológica, geralmente isso a gente marca e conversa com o editor, editora, né, isso é uma coisa para se debater assim que se acabou o texto, mas evita-se muito nota de rodapé. Muita gente passa reto por nota de rodapé, ela deixa pesado o texto. Quem gosta de nota de rodapé são acadêmicos, tá? Boa parte das pessoas não prestam atenção e passam reto. De verdade. Né? Então, nesse caso também, deixar uma nota de rodapé explicando bonitinho, você vai quebrar, eu acho que essa rapidez, né? Essa destreza que tem a prosa do Joseph Roth. Certo? Aqui começa, então, um intercâmbio entre essa figura magnífica, o Josef Branko, que é um camponês esloveno, mas ele é conterrâneo do Trota. Naquele vasto império isso é possível, né? Pessoas de línguas muito diferentes, de etnias diferentes às vezes, serem conterrâneos. E, como eu mencionei, o primeiro Trota, o Franz Ferdinand, é um aristocrata decadente, boêmio da Viena, né? E isso começa um grande choque de cultura, mas uma grande amizade. É uma história também dessa amizade entre os povos que o Joseph Roth via como uma das grandes virtudes do Império Austro-Húngaro. Né? E nessa amizade a gente já vislumbra um futuro que honrarias e formalidades desnecessárias já não precisam mais existir. Né? Porque a aristocracia está caindo, mas também porque é possível uma vida sem tudo aquilo. Sobretudo quando a gente pensa entre judeus do leste, que eles chamam, como Joseph Roth foi, judeus do leste era considerado um grupo muito diferente dos judeus ocidentais, que eram judeus assimilados em grande maioria. Eu acho que a gente vai ter uma chance para falar bastante disso quando a gente fala de Kafka, que era, né, um judeu assimilado. Mas eles não falavam a língua local, por exemplo, né, eles falavam alemão, eles eram germanizados por vários motivos. Tá? Não vou querer adiantar isso muito. Mas existe também um abismo cultural entre esses dois, porque o judeu do leste, que tem contato com as tradições e com a religião, o judeu do oeste foi o primeiro grupo secular da Europa. O primeiro grupo de ateístas declarados, né, foram judeus assimilados, antes dos cristãos ser ateístas. E, né, se falar em público. Isso é um dado interessante também. Eu vou pedir para o Danilo passar um pouquinho para frente. Então, nesse Império Austro-Húngaro, em que está rolando todas essas histórias, a gente tem a guerra. Né? E nessa guerra, essas pessoas tão diferentes vão se unir no campo de batalha. Então, o Danilo mencionou que o Manes Reisiger, o Josef Branko e o Trota viram amigos, vira tipo um trio, mas sobretudo na guerra. Eles fazem questão de ir para o mesmo destacamento do exército, né, para estarem junto.
Os 3 sobrevivem à guerra, eles são presos, fogem junto, tem uma parte de aventura, vamos dizer. Mas é muito interessante que a guerra, ao mesmo tempo que ela é um evento delimitador, não existe uma palavra do Joseph Roth sobre a guerra na qual ele lutou. No romance, você tem, começou a guerra, próxima linha vai ser o final da guerra. Essa guerra é impossível de narrar. Ela não é uma experiência, ela é uma não experiência, né? Isso é algo muito interessante sobre prosadores do período da Primeira Guerra Mundial, sobretudo. É muito difícil falar sobre ela, justamente para não cair num erro da Batalha de Solferino lá atrás. Isso é importante, certo? Então, isso é uma coisa que a gente tem que manter em mente e que, uma vez que volta o romance depois desse apagão, o tom dele muda completamente, porque o Joseph Roth, o Trota é um homem deprimido que volta para um mundo totalmente diferente. A mulher dele está casada com uma mulher, ela é uma vanguardista, inclusive, ela faz parte dessas vanguardas, né, muito loucas, assim, tipo, pós-dadaísmo, vamos dizer. Tudo vira de ponta cabeça, ele tem que arrumar um emprego de fato, né? É um mundo já moderno, e é como se ele viajasse no tempo. É uma parte muito trágica que muda o tom, mas é narrada de forma satírica em certos pontos. Ele é tipo um Kaspar Hauser, né, nesse novo mundo também. Ele é um homem perdido, certo? Eu vou falar rapidamente do Império Austro-Húngaro como ideia, porque isso é central e importante também para vocês que estudam alemão, né? A gente acaba estudando muito a Alemanha em si, esquece, né, dos outros países que falam, Luxemburgo, Liechtenstein, a Suíça, a Áustria, etc. O Império Austro-Húngaro tem essa figura que eu deixo a foto, que é o Clemens von Metternich. Ele foi um diplomata muito importante no período pós-napoleônico, quando Napoleão é contido, enviado para Santa Helena, né? E a Europa tenta se reunificar como monarquias fortes, né? Tenta se voltar a um modelo anterior. Ela está totalmente desestabilizada pela expansão napoleônica. E o Metternich, ele coloca a Áustria no mapa, porque, antes de tudo, a Áustria e a Hungria sempre viveram historicamente juntas, funcionando juntas, e elas era o que a gente chama de monarquia dual durante um grande período. Monarquia dual você tem um império com 2 monarquias, né, com 2 centros de poder, mas que funcionam de boa, que consegue se reger de tal forma. E o Metternich ele foi um grande lobista para a causa da Áustria-Hungria, justamente porque aquela era a prova do que a Europa poderia virar. Multicultural, multilinguística, multirracial, mas vivendo de boa. A ideia da Europa, da União Europeia, não é uma coisa tão nova assim. E a Áustria-Hungria foi um dos modelos para essa ideia, curiosamente. Certo? Então você tem essa ideia de um cosmopolitismo pan-europeu, né, nesse mosaico etnográfico que era composto por tchecos, por alemães, por magiares, por eslovacos, por poloneses, por rutenos, por romanos, por romenos, desculpa, por Roma, que são judeus, por Sinti, que são ciganos, por italianos e diferentes judeus, né, diferentes origens e línguas. Então, nessa reorganização do bloco europeu, né, tipo, os Habsburgos e esse slogan deles ficou muito forte, eles ganharam muito poder. A ideia de que uma nação poderia ser construída por símbolos e não como um etno-estado, como é a Inglaterra, como é a Alemanha, nesse momento, né, foi uma ideia muito poderosa para a história dos Estados-nações. Né. E tem uma citação aqui da Cripta dos Capuchinhos, porque quando os nobres, os amigos do Trota estão discutindo, a todo momento eles estão discutindo também o que é a Áustria. Isso era uma das pautas do dia, certo? E eu leio aqui uma das falas, está no capítulo 32, é o Conde Scheunicke que está dizendo, a Áustria não é um estado, nem uma pátria, tampouco uma nação, é uma religião. Os clérigos e os idiotas clericais que a governam agora estipularam que somos uma suposta nação, que somos uma supernação, a única supernação que existiu no mundo. Certo? Então, vai ser essa supernação que vai cair. É também a ideia de que raças diferentes podem conviver no mesmo Estado Nacional que está caindo. Isso é central para a gente pensar por que ele está escrevendo isso durante o nazismo.
Esse ideal cosmopolista estava morrendo e ele estava retratando isso simbolicamente também nesse romance. Certo? Vamos para o slide número 5. Me fala se eu estou chegando no tempo, tá? Que eu deveria parar, por favor. Aí eu tenho um mapa, né, dos territórios. O mapa do lado pequenininho é a grande Europa, um pedaço do norte da África. E vocês veem o tamanho disso, né, desse império. E existe uma questão importante aqui, que é a questão do heroísmo da guerra. Porque a gente lembrou que foi falsificado a Batalha de Solferino e, em vez de um sniper, foi colocado que o herói foi ferido por uma lança. A gente pensa, por que uma lança? Porque a ideia aqui é do herói medieval e do heroísmo medieval, que é parte também de um mundo inexistente, mas que os europeus custaram para abrir mão, né? Até hoje, eu acho que essa fórmula da batalha medieval, em que você dá mostras da sua virtude, do seu heroísmo, é uma coisa que funciona muito bem na grande mídia. Né? Funciona, eu acho que ela vazou para a fantasia de forma muito importante com Tolkien. Né? A gente tem Game of Thrones recente também, que usa desse cenário no mundo totalmente fantástico, é claro, mas que justamente pega esse gosto popular por um tipo de virtude, um tipo psicossocial, que é o guerreiro medieval, né? Que se perdeu uma vez que surge pólvora, por exemplo. E as batalhas começaram a ficar feias. Né? Eu acho que uma coisa importante para a gente pensar na Primeira Guerra Mundial é isso. Existem cartazes de convocação para a batalha que mostra assim, os tenentes e os capitães com cavalos, né? Muitos eram tipo veteranos, por exemplo, da Guerra de 1871, na franco-prussiana, e eles foram lá, esses grandes generais de cavalo, e se depararam com uma Europa tracejada por trincheira, um tanque de guerra. E assim, o cavalo não funciona em trincheira. Eles tiveram que largar o cavalo e comer, a maioria comeu seus próprios cavalos, se enfiaram em trincheira. Eles achavam na convocação que essa guerra duraria assim meses, uma questão de meses, tá? Existem relatos disso. Ela durou 4 anos. Né? E os jovens que iam para a guerra assim empolgados, olha, eu estou lutando pela minha nação, tal, já volto, né? Já volto, me caso e volto com honrarias e com uma pensão gorda. Existem 7,8 milhões de soldados mobilizados pelo Império Austro-Húngaro. 1,1 milhão morreu em campo de batalha. Sobretudo no começo da guerra. O começo da guerra foi desgraçadamente violento para o lado alemão e austríaco. Eles morreram muito. Assim, tipo, todas as batalhas quase foram perdidas. Né? E além desse número, desse contingente, existe um dado muito curioso, que é 1.691.000 dos remanescentes que sobreviveram tiveram um paradeiro desconhecido, eles nunca voltaram para casa. Né, parte morreu em algum canto e ninguém ficou sabendo, boa parte desertou e viajou, mas muitos vagaram por anos e anos e anos por uma Europa tracejada por arame farpado, né, como fez Franz Trotha, ele volta a pé para casa, né, eles voltavam meses e anos, às vezes, depois do término da guerra, totalmente desorientados, né, loucos às vezes. O Freud teve que criar, né, uma nova categoria psicanalítica, né, que é a pulsão de morte, para lidar com o que ele estava vendo do pessoal que voltava da guerra, com a cabeça totalmente regulada. Ele tratou vários pacientes, né, ele abriu a clínica para lidar com um contingente inédito que estava entrando em Viena para tratar dessas pessoas. Isso mudou também a psicologia, porque os níveis de estresse que a mente humana foi colocado nessa guerra era uma coisa inédita, certo? Por que isso? Então, a gente pensa a guerra de trincheiras, ela é uma guerra que tem já gás mostarda também. Então, as pessoas geralmente tinham que ficar com máscaras e elas ficavam em trincheiras ensopadas de água, com cadáveres do lado apodrecendo. Né? Muita gente perdia o pé porque gangrenava, virava um poço de infecção. Se você colocasse a cabecinha para fora, você morria por um sniper também. Né? Então é um nível de estresse também a batalha em si que não tem nenhum heroísmo. Quando a neblina baixa e você sai da sua trincheira, você sai correndo às cegas para chegar num ponto estratégico para dar o primeiro tiro. E se você fizer isso de olho fechado, não faz a mínima diferença. É sorte sobreviver numa guerra como essa.
Então, notem que todo esse heroísmo que a gente viu na Batalha de Solferino não existe mais. A guerra mecanizada não existe virtude, não existe nem habilidade ou força. É pura sorte se você sobreviver, certo? E é por isso que essa é uma não experiência, como mencionei. Vocês vão ver vários livros da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Existe uma dificuldade imensa de quem participou dessa guerra falar qualquer coisa sobre ela. Por isso também. Certo? Como eu vou me avançando para o final aqui, tá? Que eu estou já em 1 hora de fala. Nenhum ente político na Europa foi tão afetado por esse conflito como o Império Austro-Húngaro, porque ele já estava com movimentos nacionalistas pululando de lá para cá, né? E esse momento de enfraquecimento dos Habsburgos foi uma deixa para várias pequenas cenas de independência, tipo, se afirmar, né, e ir atrás dos seus objetivos. Então, essa dissolução desse grande império que a gente vê na foto em uma porção de estados do que a gente chama de leste europeu aconteceu muito rápido depois, tá? A guerra começa, antes de tudo, nesse império por uma questão já de nacionalistas sérvios, né? O arquiduque Franz Ferdinand foi morto em Sarajevo, não é por acaso. Então, é uma guerra que começa e acaba no Império Austro-Húngaro. Geralmente a gente vê a versão, né, britânica e alemã, quando a gente estuda na escola, mas não. Era um separatista bósnio que matou o legítimo sucessor do Império. Então, tratava-se aqui de uma revolta da periferia do Império contra o seu senso de poder. Isso é muito importante também. Tá? No final, a reconfiguração territorial que a gente teve aí foi perda de 60% do território da Áustria, e de 72% do território da Hungria, para esses outros países que a gente vê em volta. 8 países, contando um pedacinho da Itália. E eu vou pedir para o Danilo passar para frente, por favor. A partir dessa metade, mais ou menos, do romance, você tem essas personagens voltando, então, e dando relatos, né, de como é difícil viver nesse lugar. O Danilo mencionou o castanheiro, né? Ele vende as castanhas, é justamente esse trecho aqui, Danilo, que ele fala: minha vida se tornou difícil, porque eu pegava minhas castanhas, eu ia viajando, né? E não precisava de passaporte, não precisava passar por fronteira, não precisava pagar taxas, né? E agora esse lugar é totalmente regulado por barreiras que eu não reconheço como legítimas, né? E isso também ele também é uma personagem que não se acostuma ao novo mundo. Tá? Passa mais um, por favor. O Roth é outra personagem. A história dele é muito triste a partir daqui, porque ele se descobre da noite para um dia um cidadão polonês, por causa de onde ele nasceu. Ele nunca falou polonês na vida. Então imagina que você ser um jornalista, que era o caso dele, um escritor. A língua do seu novo estado, uma vez que cai, né, essas fronteiras, é uma língua que você não fala. Então, isso, assim, estragou a vida profissional de muita gente também. Porque quem fez as decisões foram grupos separatistas que conseguiram pegar uma fatia do território e falar: isso é nosso. Alguns desses territórios tinham fronteiras um pouco porosas, né? E a gente vê até os anos 90 várias guerras naquela região por fronteira, né? Isso não é por acaso. Grupos estão disputando isso a todo momento. Pensa a Bósnia, a Guerra da Bósnia, por exemplo. E para o Roth, esse foi também um estopim, né, que fez ele ir para a Alemanha tentar a sorte, porque ele era um jornalista, escritor em alemão. Ele conseguiu bastante fama, né, ele chegou a ser o jornalista mais bem pago em língua alemã da sua época, né, mas daí, depois, quando ele já está bem estabelecido em Berlim, daí Hitler sobe. E você vê que a vida dele, a partir desse momento, curiosamente, é uma vida como de alguém como o Trota. Ele vira uma pessoa sem pátria, andando por uma Europa totalmente mudada, que ele não conseguia nunca mais se adaptar, né? E esse é um momento auge do alcoolismo dele também, né? Ele vai morrer com 40 e pouquinhos anos, tá? Eu tenho esse trecho final, mas eu acho que é melhor eu parar, que eu já tomei muito do tempo de vocês, mas é o trecho... Eu vou só resumir essa cena, tá? Eu peço para o Danilo passar para os alunos, se tiverem interesse em ler isso também. Ele é um trecho muito interessante, porque o cara está no bar e os nazistas estão subindo ao poder.
Então vai começar o Anschluss, né, a anexação da Áustria. E eles estão no bar de noite e o dono do bar vai fugir justamente naquela noite porque ele é judeu. E ele deixa a chave do bar com o Trota. Ele fala, pega aqui, ó, o bar é seu agora, faz o que você quiser com essa chave, né? E ele é o último freguês que está no bar, né? E ele enche a cara e sai de noite com um cachorro que mora lá também. Eles vão andando pelas ruas de Viena, né? Sem muito rumo. E acaba assim o romance. É uma cena lindíssima. E eu tinha mencionado que o tom do romance muda muito. Aqui é um exemplo bom. Olha o tamanho das frases. Né? Já é um estilo muito diferente, que também, na hora de traduzir, a gente tem que considerar. Ele é muito mais abstrato, ele é muito mais sorumbático até, né? Meio depressivo, né? Tem um quê de expressionismo na descrição dessa Viena que está caindo aos pedaços, né? E o Roth é um prosador magnífico, assim, é um grande, grande escritor. Ele foi, curiosamente, mais uma ironia do destino, ele próprio nunca foi capaz de deixar o bar com consciência, né, o bar que ele frequentava, porque no dia 27 de maio de 39, ele foi encontrado inconsciente no Café Tournon, em Paris, onde ele passava horas escrevendo, enchendo a cara, né? E ele foi levado para o hospital, morreu aos 44 anos. Pode passar para o próximo slide, eu queria mostrar a foto dele e da esposa dele. Essa é a esposa dele, do lado direito, e esse é o Stefan Zweig, né, com ele, eles eram grandes amigos. A esposa dele, inclusive, a Friedrich Reichler, ela foi assassinada pelos nazistas em 40, né, um ano depois, como parte do programa de eutanásia Aktion Tefia, onde é o Zoologischer Garten em Berlim hoje. Aquilo foi o primeiro ato, a primeira política pública de aniquilação de alguma parte da população alemã, que eram crianças autistas, pessoas com, sei lá, síndrome de Down, e ela era considerada histérica. Né? Então, qualquer tipo de distúrbio era visto como doença mental. Uma pessoa doente mental não é apta a trabalhar para o Reich, morre. Ela é indigna de viver. Ela foi uma das primeiras vítimas disso. Parte significativa dos parentes da Galícia, né, da atual Ucrânia, foram exterminados no campo de concentração de Auschwitz e Besleck. Boa parte da família Roth foi assassinada também. Então você vê, ele não está só escrevendo sobre um fim de mundo, ele está vivendo um fim de mundo para a sua própria dinastia, vamos dizer. Isso torna também, né, por esse acaso, esse romance muito poderoso, muito representativo de sua época. Certo? E com isso, minha gente, eu agradeço imensamente pela atenção e eu paro por aqui. Nós que agradecemos, Felipe, obrigado por essa exposição muito interessante, instrutiva. Acho que a gente tem muita coisa, né, para conversar. E a gente chega, né, aqui então nesse final, né, né, de fato da Áustria independente, né, com a anexação, onde termina, né, o romance. E como você falou, né, então ele sai desse bar, né, e termina de fato na frente da cripta, né, dos capuchinhos, né, e que de fato a morte, né, claro, a morte da Áustria, né, nesse sentido. Eu tenho muitas perguntas em relação a essa questão da tradução, né? Muito obrigado, Felipe, foi muito interessante essa exposição. Lembrei de coisas que a gente discutiu com o Vinícius no mês passado, com o Vinícius Marques. Eu posso depois comentar, mas eu vou abrir então para perguntas, tá? Quem quiser pode perguntar, pode fazer as perguntas. Eu só queria fazer aqui uma errata minha, né? Obviamente eu cometi um erro, né, ao falar desse trio, né, e me veio, né, depois que eu terminei de falar, claro, esse trio do Trota, né, do primo dele, o Josef Branco e o Manes Heisinger, né, claro que essa coisa do Trota vem da Eslovênia, mora em Viena, o primo dele vem também, claro, né, dessa Eslovênia, e o Manes é esse representante, né, da Galícia. Né? Então tem essa Viena, Eslovênia, Galícia, né? Nesses três, né? Eu acho que eu coloquei Galícia também
no local do primo. Bem, alguma questão? Como eu disse, né, pode ser por chat, pode abrir a câmera, né? Pode abrir o microfone, né? Como acharem melhor. Acho que... Enquanto o pessoal pensa e considera, eu tenho um comentário que eu quero fazer. Eu achei muito interessante isso em relação à tradução, né? Isso que você falou do tom, de achar o tom, né, na tradução. Uma coisa que o Vinícius falou também no mês passado, essa dificuldade, né, ou essa tentativa, né, de achar o tom. Você falou, né, disso, né, Felipe, que você como você estava traduzindo e depois você falou, não, peraí, preciso ir para uma maior coloquialidade aqui, de tentar achar o tom, né? Parece que não é tão fácil, né? Tão fácil. Então eu faço essa minha pergunta de sempre, né? Assim, o que você achou nesse processo? É isso mesmo, mais difícil para achar esse tom foi de fato essa questão dessa própria coloquialidade, de retratar isso, inicialmente essas frases curtas, né? E a gente não pensa muito nisso às vezes, né? Mas a dificuldade que é reproduzir, retratar a concisão, né? Às vezes a gente desvaloriza isso, né? A concisão a gente não vê às vezes como um valor. Aí que está esse simples, né? Às vezes da concisão, e aí quando você vai tentar reproduzir isso, por exemplo, aí que você vê a arte, né? Digamos assim, né? Da concisão, né? Talvez se trata disso um pouco. Como o Roth é jornalista, né? Ele escreve como jornalista, de certa forma. Ele é um satirista também. E a sátira, você mata uma piada se você se alonga demais. É igual explicar piada. Não explica a piada, não precisa fazer isso. A piada tem que ser rápida, né? E ser certeira. Tem que pegar no ponto e gerar aquele efeito do humor no momento certo. E ele, assim, traduzir as partes engraçadas dele, as que eu intuí como engraçadas, né? Que para mim, como leitor, foi nesse momento eu ri. Isso foi realmente a parte mais difícil. Eu tinha que ler em voz alta alguns trechos, né? Para ver, faz sentido? Pelo menos está próximo da arte dele aqui ou não? Esses são momentos em que você tem que, às vezes, reescrever várias e várias vezes. E as cenas, ele tem uma dramaticidade, né, muito certeira. Infelizmente não deu para ler aquele trecho final, mas é um trecho muito triste, assim, muito apocalíptico. E ele tem esses momentos que ele está inspirado e é a mesma coisa, você tem que ter um cuidado extra, sabe? Isso foi importante. Esse texto, cara, eu não usei computador para ele, curiosamente. Eu traduzi na mão mesmo. Eu estava viajando. Eu estava na Indonésia, inclusive, né? E eu estava viajando, fui por meses, né? Eu fiquei 2 meses viajando e traduzi esse livro durante a viagem. Foi legal também. No caderninho, assim. No caderno. Eu imprimi, né, o texto em folha do Word, assim, peguei o texto, lógico, um texto já pré-anotado, né? Certas coisas que eu já tinha feito anotações, mas foi na unha. Isso também é uma experiência boa, porque revisar o próprio texto é uma coisa, né, que você tem que fazer 1000 vezes como tradutor. E no momento que eu sentei e tive que passar isso para o computador, já foi um exercício de revisão legal para ver justamente essas coisas do tom, sabe? Então foram diferentes revisões com diferentes objetivos. Uma para revisar eventuais erros gramaticais, outra para tom, outra para isso, outra para aquilo. Normalização de termos, né, tudo isso.
Bem, obrigado por compartilhar essa experiência, né? Que eu acho que de fato é muito valorosa, né? Às vezes também, né? Quando a gente está fazendo, né, a tradução, né? Ela passa, né? Por muitas revisões, né? Mas revisões nesse sentido assim de outros olhares, né? Que a gente vai desenvolvendo para o texto, né? Ao longo do processo, e aí você percebe, poxa, mas eu tinha feito diferente ali em algum momento e eu vou ter que padronizar isso, eu vou ter que achar esse, né, a gente está falando nessa palavra tom, né, que alguns inclusive consideram, né, uma categoria da teoria mesmo, né, literária, achar o tom, né, de alguma coisa, de um texto, né, existiria algo como isso, né, que é bem difícil de definir, mas ou talvez, né, esse estilo, né, talvez essa ideia de estilo, né, antiga que você conseguir na tradução dar conta, né, do estilo. Outra coisa que eu achei bem interessante, se alguém tiver uma pergunta, pode fazer, tá? Está aberto, né? Vocês podem se engajar aí, né? Pode levantar a mão, simplesmente abrir a câmera e falar ou escrever alguma coisa, mas eu também me interessei muito por essa questão dos pronomes de tratamento. Né? Isso eu acho também muito, muito importante e é coisa que a gente não aprende, né, a fazer, não sabe como fazer, e eu não sei se alguém sabe como fazer. Né? Há um tempo já eu também, né, tive essas questões já muitas vezes. Eu vi, né, o professor Maurício Cardoso, né, de Curitiba, né, da UFPR, que traduziu o Werther, né, pela Companhia das Letras. Ele escreve, acho que no prefácio ou no pós-fácio da tradução, né, quer dizer, também sobre essa questão dos pronomes de tratamento, e parece que é isso, né, assim, sei lá, se é texto... Eu acho que isso fica bem saliente, né, nesses textos do século XVIII, XIX, claro, né, também antes disso, por essas questões que você falou, né, Felipe? A gente não tem exatamente alguns pronomes, a gente já não usa mais essa diferença. Algo que ainda tem no alemão, né, atual, né, essa diferença entre um formal e um informal, isso a gente já não tem. Então, já começa aí, né? E aí tem essa diferença, né, do tratamento formal, informal, e como marcar isso, né, na tradução. E claro, e daí depois você tinha uma sociedade que funcionava muito em função disso, né? Desses pronomes de tratamento, e qualquer erro, né, nesse sentido, era sentido, né, na hora, né? Como você mostrou isso, a gente pode poder ver exemplos em muitas obras de diferentes, né, e obras de diferentes matizes, né, de diferentes gêneros, inclusive, né? Isso é uma questão, acho que não tem, né, fórmula, né? Eu acho que tem, quando você traduz drama, você usar um tu no drama, ok, mantém a solenidade que muitas peças têm, né? Por que não usar um tu, assim? A poesia é a mesma coisa, né? Mas na prosa eu acho que já tem outras formas de fazer. Você enfiar um tu e conjugar o tu da devida forma, né, com segunda pessoa, é uma solenidade totalmente desnecessária para um texto como esse, por exemplo. Você mata, né, várias coisas, várias camadas do original que não estão ali, você está inventando coisas, sabe? É um risco muito grande essas decisões. É um risco, eu tenho exatamente essa impressão, é um risco mesmo, né? E se você... Pode falar. Não, é isso, né? E dependendo da escolha, né? Você, de fato... Quer dizer, é isso, né? Você pode fazer tudo da melhor maneira, né? Mas uma pisada na bola também nesse quesito, acho que talvez é quase como lá antigamente, né? Poxa, pisou na bola, errou, né? Não,
isso é sentido, né, de maneira imediata. Cara, teve uma tradução de Mary Shelley, que é a autora, eu estava conversando com ela, eu não posso revelar de qual das 1000 traduções de Frankenstein eu tô falando, mas ela colocou du e voz bonitinho, e faz sentido, né? No caso da Shelley, eu acho que a melhor opção é usar essa formalidade. Os editores mudaram tudo para você. Tudo. Às vezes Sério, né? a edição, a decisão editorial foi, ela teve todo o trabalho, a tradutora, o tradutor, e foi não isso foi em avisar vão. para a tradutora, mudar tudo para você e vocês, e publicar o livro assim, sem avisar para ela. Ela ficou furiosa, né? Porque não é o projeto editorial dela, assim, enfim, não é o que ela fez, no fundo. Existe casos assim, esperem isso. Lógico que o editor tem a palavra final sobre o seu texto, né? Uhum. Você é um prestador de serviço, mas isso é... E isso é legal a gente comentar, né? A gente falar, porque às vezes você percebe que existe ainda um pouco esse mito, talvez, do tradutor, como se pode dizer, né? Do tradutor cheio, assim, que pode, né, simplesmente fazer valer a sua vontade em todos os momentos. Assim. Né? A gente falou isso, né, em outros encontros também, isso acontece de diferentes maneiras, né? A gente falou até no questão do título, né? Qual título dá, né? Como fazer isso no título, a gente já falou disso em reuniões. Vinícius Moraes, por favor. Igual da outra vez, é só para lembrar o pessoal da lista de presença. 3 pessoas já responderam, ainda tem mais 3 que podem responder. Lembrando que quem não responder fica sem certificado. Lembrando, por favor, se precisarem do certificado, a gente precisa, senão a gente não tem os dados de vocês, tá? Então, por favor, assinem, preencham o certificado. Bem, eu então acho que a gente pode se encaminhar, né? Se a gente também não tem mais questões, ou se a gente não tem uma questão do público ou uma intervenção. E quando eu falo que pode ser qualquer comentário, né, se alguém quiser fazer e eu queria falar justamente isso, né? A gente pode também se encaminhar então para os comentários finais. Se alguém também tem um comentário final, algum quer dar alguma fazer algum outro comentário, esse é o momento. A Cici está enterrada na cripta dos capuchinhos, assim. Tá lá. Também, obrigado. Também. Exatamente. Então, é bastante conhecido, né? E até hoje, né? De fato, a gente tem grupos, né? Que vão para lá, por exemplo, por isso, né? Assim, parece que, né? Turismo tumular. É um turismo tumular, né? E é curioso no romance, né? E você lê o romance inteiro, né? Pensando, quer dizer, quem conhece essa simbologia, né? Já percebe, né? Do que se trata, né? Mas a própria cripta, ela esse momento final, né? Justamente assim, termina, morre, né? Te leva até ali, né? É até ali que o romance te leva, né? Isso tem um significado simbólico muito importante, de fato. Existem várias criptas dos capuchinhos, né? Que são os monges capuchinhos que cuidavam dos corpos dos monarcas em geral, ou da aristocracia. Tem na Itália uma, tem na Tchequia atual. A da Itália e da Tchequia são feitas de ossos, né? Tem um monte de crânio na parede, assim, você já deve ter visto pela internet. Também é uma cripta dos capuchinhos. Essa é um pouquinho diferente, mais parecendo um mausoléu, vamos dizer. É um mausoléu chique. Do que, de fato, essa cripta, né? Com os ossos, né? Mas é essa união, né, do poder do clero e o poder da monarquia, né? O clero cuida dos corpos da monarquia que foi dada por Deus para guiar a nação. Assim, tem muito nessa evidência medieval.
Isso é muito interessante, né? Que é de novo o final do romance, né? A gente não comentou assim nos mínimos detalhes, né? Ele é muito rico, né? Um romance muito rico, vale muito a pena, né? E então também só dando uma dica de leitura, né? Para quem for ler e perceber no final, né? Eita, a personagem, né, principal, na narradora, né? O Tota, né? Ele então tá lá o monge sai, né? Justamente esse monge capuchino. Porque ele tá lá parado, né? Ele quer entrar, mas já tá fechado, né? Ele falou, não, aqui já tá fechado, né? E o capuchino dá uma bênção, né, para ele, e ele começa, né, a cantar o hino imperial. Uhum. O capuchino, tá louco, né? A gente acabou de acontecer a anexação. Uhum. Né? Ele tá saindo do bar lá na frente e o capuchino. Quer dizer que justamente, né, para cuidar, né, desse, como se diz, dessa tradição, desse espólio, né, calado, quieto, né? E essa é a pegada do busto do imperador, tá? A novela, a mesma coisa. O cara restaura um busto do imperador já numa Polônia independente, passa um voivoda, né, que é tipo um militar, assim, mas tem poder executivo também. Ele fala: que esse cara tem um busto do imperador do antigo império na frente? Eu quero isso daí fora dali. Próxima vez que eu passar aqui, eu não quero ver isso. E o cara entra nesse grande dilema: será que ele mantém isso ou ele sofre as consequências? Então o Roth está se valendo desse símbolo em diferentes registros, né? É uma constante na literatura dele. É legal, então é legal você comentar também. Então, na edição provavelmente vai ter, né? Provavelmente vai ter também a tradução, né, do busto do imperador. Paulo André, por favor. Boa noite. Boa noite. Então, é só comentar sobre a questão do tom, assim, do estilo do Hoff, que eu achei que ele tem um estilo muito próprio, tanto quando o Felipe traduziu o Busto do Imperador, né, eu e a Ana Paula, que me ajudou a traduzir, a gente notou assim que ele tem um estilo bem identificável, até se a gente falou que se a gente lesse aquilo ali sem saber que era dele, por já ter lido a Cripta do Capuchinho, podia já acertar que aquilo ali era um texto dele, né. E para tentar fazer uma ponte com o Kafka, quando eu li o único drama do Kafka, O Guarda da Cripta, para mim eu fiquei em mente que aquilo ali que ele está tratando é a cripta dos capuchinhos, trata na maneira kafkiana, né? Um cara ali cuidando com o maior zelo, algo que ele ignora, que ele desconhece, mas parece um lugar que ninguém quer entrar, mas tem um pessoal que quer sair. Ele fala ali do Frederico, que ele pode ser o Frederico III, dos Habsburgos. Né, eu fiquei em mente com, não sei se era porque eu já tinha lido há pouco a Cripta dos Capuchinhos do Hoff, mas fiquei com isso na mente, que ali pode estar tratando também da Cripta dos Capuchinhos. Felipe, você quer comentar? E legal que essa ponte, de fato, para o nosso próximo encontro, né? Faz sentido. Nunca tinha feito essa ligação, cara. Faz muito sentido. Muito interessante. Bom, e obrigado pela deixa também, então, né? Para a próxima, para outra sexta, né? Daqui a 2 semanas, então, para fechar esse encontro. Vamos falar do Kafka, né? Autor que, né, bastante claro, né? Eu falo que dispensa maiores apresentações, mas é necessário, né, conhecê-lo melhor e discutir. Então, vamos fazer isso na próxima vez. E é isso. Obrigado, então, né? A gente está aqui no nosso tempo. Agradeço muito o Felipe, que vai estar com a gente também na próxima vez, né, nesse ciclo. E, bom, agradeço também, né, a vocês que nos acompanharam hoje nessa jornada. E, então, se ninguém tem nenhum comentário, eu, né, me despeço, né, boa noite e até, né, até daqui a 2 semanas. Um abraço. Ô, Daniel.